E essa noite eu quero falar com você sobre esse tema, Natal. Nós não podemos deixar passar essa data. O Natal, ele é o advento, um dos adventos mais importantes da nossa vida cristã. Por que pastor? Porque existe a Páscoa. E a Páscoa nós celebramos a morte e a ressurreição do nosso Salvador. Mas no Natal nós celebramos o nascimento do Rei Jesus Cristo, pelo qual veio ao mundo para nos resgatar. E esse é um momento de celebração, esse é um dia de alegria. Nós precisamos cantar e adorar. Nós cantamos as canções que nós cantamos essa noite, são todas canções de celebração, de adoração, de honra e glória a esse Deus, porque Ele entregou o seu único Filho em nosso favor. Interessante que, estou vendo o Alisson, lembrei aqui da história. O Alisson, ele monta com duas chupetas no colete dele. E aí eu perguntei para ele, cara, o que são essas chupetas aí? Ele falou, são meus 2 filhos que estão no Brasil. Na época estavam no Brasil, hoje estão aqui, glória a Deus, está com a família aí. E aí ele falou, eles são a razão pelo qual eu monto. Os filhos dele tão amados, a esposa tão amada. Mas a pergunta é, Alisson, será que você seria capaz de dar um dos seus filhos pela humanidade? Nós não teríamos. Porque nós somos egoístas. E um pai conhece, uma mãe conhece o tamanho do amor que ela tem pelo seu filho. Ela é capaz de dar a vida dela, mas não dá a vida do filho. O pai é capaz de dar a vida dele, mas não dá a vida do filho. Mas Deus entregou o seu único filho. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E nós não podemos nos esquecer disso, meus irmãos. Nós não podemos, em hipótese, em momento algum, esquecer que Deus nos ama com um amor incondicional. Essa é a razão pelo qual nós continuamos. Essa é a razão pelo qual nós olhamos para nós, pecadores, miseráveis. Não merecemos esse amor, mas isso não muda o amor dele por nós. E esse amor de Deus por nós nos fortalece dia após dia nessa caminhada de santidade, de santificação e de amadurecimento com o Senhor Jesus. O Senhor nos ama. E eu quero falar sobre o nome que está acima de todo nome. E nome é algo interessante, algo que carrega coisas importantes para nós. O nome carrega a nossa identidade, o nome carrega uma história. E muitas vezes carrega até uma expectativa. Quem aqui colocaria o nome do filho de Whindersson? Mas o Whindersson hoje é um dos nomes mais conhecidos do Brasil. É um nome conhecido mundialmente. Um cara que conseguiu fazer um nome feio ser falado por todo mundo. O Whindersson. Quando você fala o Whindersson, já vem a pessoa na sua cabeça. Já vem aquele cara engraçado, piada. Quando fala Adriano Salgado, cara, aquele cara engraçado também. Mas você lembra do competidor em touros, Carolina Cowboys, campeão esse ano, Miguel. Vocês, especialmente competidores, Thiago não é só conhecido como Thiago Marconi, mas o Thiago Pitbull, famoso no Brasil também, laçador, André Coelho. O nome que vocês carregam, carrega a identidade de vocês, carrega a profissão, carrega a carreira de vocês. Paulo Lima, Paulo Rosseto. Quando fala esses nomes, você lembra de competidores bem-sucedidos, que chegaram longe na carreira deles, que realizaram muitos dos sonhos que eles tinham na vida deles. Por quê? Porque o nome, ele carrega uma identidade, ele carrega uma história. Quando os pais eles escolhem o nome dos filhos, eles têm algum sentido pelo qual escolhem. Por exemplo, o nome da minha esposa amada é Fernanda Verônica. Não combina um nome com o outro, mas a mãe dela queria homenagear uma amiga e pôs Verônica. Não podia faltar o Verônica. Podia ser o Whindersson Verônica. Por quê? Porque essa pessoa era importante na vida dela, então ela queria homenagear. Então ela colocou o nome dela de Fernanda Verônica.
Por quê? Porque às vezes nós queremos homenagear um avô, uma avó, um amigo querido, alguém que impactou a nossa vida, um herói da nossa juventude. Porque o nome é importante, o nome muitas vezes define quem nós somos. Mas se um nome pudesse definir não apenas quem uma pessoa é, mas tudo o que essa pessoa faria por você. E se um nome pudesse definir, pudesse conter a solução dos problemas da sua vida, se um nome pudesse conter as respostas de todas as suas perguntas, e se um nome pudesse conter a cura para todas as suas dores, esse é o nome que foi dado a Jesus Cristo. Meus queridos, na noite de Natal, nós celebramos o nascimento de um bebê. Um evento que à primeira vista ele parece comum. Quantos bebês nascem durante o dia? Vários. Milhares de bebês nascem em um dia, ao redor do mundo. Mas a celebração que nós estamos fazendo aqui agora, não é o nascimento de um simples bebê, mas é o nascimento do Rei, do Salvador, do nosso Redentor. É o nascimento que mudou a história da humanidade, a ponto da humanidade ser dividida, o tempo ser dividido e antes e depois da sua existência. O tempo ele é dividido entre antes e depois do nascimento desse bebê, do nascimento de Jesus Cristo. E 700 anos atrás, 700 anos antes de Jesus nascer, o Senhor já havia revelado ao profeta Isaías, através de uma profecia, que isso aconteceria, que Jesus Cristo nasceria. Deus deu uma profecia, Deus deu uma promessa para o profeta Isaías, através de uma profecia que ele entregou para o povo de Deus, que Deus enviaria o libertador. Uma promessa de luz, uma promessa de um rei que viria para resgatar o seu povo. Hoje eu não coloquei o versículo na tela, eu quero que você abra a sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. O texto diz o seguinte. Será o povo abençoado abrir a palavra de Deus aí, ó. Amém? Achamos? Aí, ó. Glória a Deus. Isaías é antes de Jeremias, depois de Cântico dos Cânticos. O texto diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esses são os nomes dados a Jesus. E esses títulos, esses nomes não são poéticos. Esses nomes, eles são a revelação da identidade do Messias, do Salvador. São 4 promessas que Jesus nos deu. E essas promessas, elas dizem exatamente quem é Jesus e quem seria o Messias. E hoje nós vamos desempacotar esse presente. Hoje nós vamos descobrir, ou nós vamos relembrar o verdadeiro, ou qual é o significado dessa promessa, desse presente, desses nomes para as nossas vidas hoje. E nós começamos com o primeiro nome que diz Maravilhoso Conselheiro. Ele possui a sabedoria que todos nós precisamos. Queridos, hoje nós vivemos em uma geração, em uma realidade, onde os conselhos estão sendo dados para tudo que é lado. Hoje a rede social nos traz milhares de conselhos. Hoje tem vários coaches, hoje tem vários psicólogos, vários influenciadores, vários canais de autoajuda que estão
tentando nos ensinar como viver a nossa vida, como ser feliz, como ter sucesso. E queridos, nós nunca vimos uma sociedade tão desesperada. Nós nunca vimos uma sociedade tão ansiosa, tão depressiva. Nós nunca vimos uma sociedade vivendo tanto pânico, comparação e inveja como essa. Sabe por quê, meu querido? Porque esses conselhos não são conselhos de vida para você. Porque o único que contém as palavras de vida eterna é Jesus Cristo, que diz lá em João 14, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Diante dessas várias vozes, nós precisamos ouvir a única voz que verdadeiramente nos leva para a direção. E essa voz é a voz do conselheiro maravilhoso. E é interessante que essa palavra maravilhoso em hebraico, ela não significa apenas que é algo muito bom. Porque para nós, quando você fala, poxa, como que foi o culto de Natal, Fernanda? Foi maravilhoso, foi muito bom, foi excelente. Não. Essa palavra no hebraico, ela quer dizer algo divino, algo sobrenatural. É a mesma palavra usada lá em Juízes, no capítulo 13, quando o anjo do Senhor diz que o nome dele era maravilhoso. E o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que este conselheiro não é simplesmente um conselheiro comum, não é simplesmente um coach, não é simplesmente alguém que deu a sua própria vida para que você pudesse ter sucesso nessa terra. Não, esse conselheiro, ele é Deus. E os conselhos que ele tem para as nossas vidas são conselhos divinos, são conselhos do alto, são conselhos do céu para nós. Querido, infelizmente, as igrejas abraçaram uma teologia que tiraram o maravilhoso conselheiro do púlpito e colocaram conselhos de PNL, programação neurolinguística, ensinando você como preparar a sua mente para ser um campeão, como preparar a sua mente para ser um vitorioso. Meu irmão, vocês são atletas, ou a maioria de vocês são atletas. E vocês sim precisam ter uma mente de campeão. Vocês sim precisam chegar para trabalhar com um pensamento positivo, com uma mente positiva, com uma atitude de campeão, porque se nós chegamos com uma atitude de derrota, nós já derrotamos antes mesmo de exercer a nossa função. Mas púlpito de igreja não é lugar para encorajamento de vitória pessoal. Aqui é lugar de apresentar um maravilhoso conselheiro que é Jesus Cristo. Você pode, querido, buscar alguém para te ajudar a trabalhar a sua mente. Eu não sou contra a psicologia é uma bênção se ela é usada da forma certa. Eu não sou contra coach. O coach pode ser uma bênção na sua vida, ajudar você a aprimorar as suas técnicas. Glória a Deus por isso, mas entenda, meu irmão, púlpito, igreja não é lugar para você buscar essas coisas. A igreja é lugar de buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Que em nome de Jesus a gente possa ter essa mentalidade e não misturar a casa do Senhor com o mercado. Porque Jesus Cristo, quando viu a casa do pai dele sendo misturada com o comércio, ele virou as mesas e chicoteou o povo. Tem gente que fala que ele bateu no povo, tem gente que fala que não bateu. Eu gosto de acreditar que ele bateu, porque merecia. E eu digo para você, se Jesus Cristo visitasse a maioria das nossas igrejas hoje, ele estaria com um chicote na mão, virando mesas e dando chicoteado. Porque muitas igrejas não têm parte com o Senhor, mas têm parte com o reino que elas mesmas estão criando para elas. Queridos, em nome de Jesus, vamos ter uma mentalidade do reino. Vamos ter uma mentalidade do céu. Vamos buscar a presença do maravilhoso conselheiro que tem conselhos divinos, celestiais para nossas vidas, para que nós possamos verdadeiramente ter a felicidade e a alegria eterna. Em nome de Jesus.
Porque a alegria e a felicidade que vem do conselheiro maravilhoso não depende da circunstância que você está vivendo na sua vida, mas você está firmado na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Ele é o maravilhoso conselheiro. João capítulo 8, versículo 32, e eu quero fazer um parênteses, que essa não é uma frase criada por Jair Bolsonaro, é Bíblia isso aí, gente, que diz o seguinte: conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nos liberta é a verdade. O que nos traz verdadeiramente libertação é a verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Ele diz que ele era a verdade. E os conselhos dele transformam a nossa vida. Pastor, onde que eu posso ouvir os conselhos de Jesus? Eu quero te fazer um convite. Chega na sua casa, leia o Sermão do Monte essa semana, Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7. Leia. Agora, não fica bravo comigo. Não fica bravo comigo se você tem 25 anos, 30 anos, 40 anos, e a vida inteira você aprendeu o que é viver a vida de uma forma, e Jesus então está desconstruindo tudo. Porque o reino do Senhor, ele é de ponta cabeça. O reino do Senhor não é o reino desse mundo, o reino desse mundo é governado por Satanás, mas o reino de Jesus Cristo é um reino de graça, misericórdia, e ele fala: feliz são os pobres. Felizes são aqueles que choram. Felizes são aqueles que amam os seus inimigos. Feliz é aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus. Feliz é aquele que não se preocupa com o amanhã. Como, pastor? Pergunta para ele. Conversa com ele. Busca o conselho dele. A palavra de Deus, ela está aqui para transformar a nossa mente, para que nós possamos experimentar verdadeiramente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Paulo nos fala. Não vos conformeis com este século, antes sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, como que eu renovo a minha mente? Lendo a palavra do Senhor. Mas eu não entendo, eu entendo que você não entende, porque a sua concepção de vida é totalmente inversa com a do Evangelho, mas continua lendo e obedecendo mesmo assim, que o Senhor vai fazer coisas grandes e maravilhosas na sua vida, meu querido. Lá é o lugar do conselho maravilhoso. Lá nós encontraremos a verdade de Deus. Charles Spurgeon diz que Cristo não é apenas maravilhoso, mas ele é um conselheiro. Ele não guarda sua sabedoria para si mesmo, mas concede liberalmente àqueles que o buscam. O Senhor Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Senhor, me dá um conselho em nome de Jesus. Senhor, me ajuda na minha ansiedade. Senhor, me ajuda no meu desespero. Senhor, me ajuda na minha mente fraca. Ele é o conselheiro maravilhoso. Imagina, querido, que você está perdido numa floresta, tudo escuro. Uma floresta fechada. Então você tem vários mapas, você tem bússola, você tem vários GPS, e cada um está apontando para um lado, aonde você vai parar. Mas aí de repente, você encontra não somente um guia florestal, mas você encontra aquele que construiu toda aquela floresta e conhece como a palma da sua mão como sair daquele lugar. Meu irmão, esse é Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas, porque João falou que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador das nossas vidas. Querido, quer aprender como viver? Busque a Jesus. Ande com Jesus. Leia a palavra de Jesus. Ele é que nos ensina verdadeiramente que viver, como viver. Ele é um maravilhoso conselheiro. Onde será que nós temos buscado os nossos conselhos, meu irmão? Quais vozes nós temos deixado entrar dentro do nosso ouvido?
Meu irmão, o Natal ele nos lembra que nós não precisamos andar mais perdidos, confusos. Em Jesus, nós temos acesso à sabedoria perfeita de Deus para cada decisão, cada medo, cada desafio que nós temos na nossa vida. Vamos buscar Jesus. Ele é o presente. Ele é o conselheiro maravilhoso. O segundo nome que é dado para ele é Deus forte. E esse bebê, nascido numa manjedoura, envolto em panos, não é apenas um grande profeta ou um rei humano, ele é Deus, forte, poderoso. Isso é fantástico, essa declaração é grandiosa. Principalmente naquela época. Essa declaração, ela não nos deixa equivocados sobre a natureza de Deus, sobre a natureza de Jesus. Jesus é Deus, 100% Deus. Em um mundo onde Jesus está sendo diminuído, Jesus está virando um guru, está virando um coach. Nós estamos vendo pessoas desenvolverem ali 10 passos para o sucesso através dos princípios de Jesus. Jesus está sendo diminuído, talvez ali como apenas um guru, como um coach, como alguém que me faz bem, que me traz bons sentimentos, que me traz boa vibração. Não, ele é Deus, forte, poderoso, ele é Deus. Olha o que João 1,14 fala. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Irmão, isso combate diretamente a ideia de que Jesus é apenas mais um caminho para Deus. Ele é o próprio Deus que se fez caminho por nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso Deus. Queridos, então por que é tão importante nós entendermos que Ele é o Deus forte? Por que esse é um dos nomes? Porque se nós não tivéssemos um Deus forte, nós não seríamos capazes de lutar a tão grandiosa luta que nós temos na nossa vida. As nossas lutas, o nosso pecado são grandes demais para um Salvador fraco. Nós precisamos de um Deus forte para nos libertar do poder do pecado e da morte. Nenhum homem, anjo, filosofia, nada poderia fazer isso por você se não fosse o próprio Deus, forte e poderoso. Somente Deus forte, somente Jesus Cristo poderia viver uma vida perfeita, morrer em nosso lugar e ressuscitar, derrotando todos os nossos maiores inimigos. Meu irmão, o nosso pecado, a nossa iniquidade é grande demais. A maldade do nosso coração é grande demais para que nós pudéssemos vencê-la. Então nós precisávamos do Deus forte para nos livrar das garras de Satanás e nos dar a vida eterna. Ele nos comprou com o seu sangue para que nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento com o Pai e viver eternamente ao seu lado. É só um Deus forte que é capaz de fazer isso com a gente. Irmão, a W. Tozer afirma que a força de Deus é garantia da nossa salvação. Se Ele não fosse Deus forte, nossa fé estaria em um fundamento fraco. Nossa segurança não está em nossa própria força, mas está na força de Jesus. Pastor, ser crente é muito difícil. É muito difícil, meu irmão. Por isso que nós precisamos de Jesus todo dia. Pastor, essa caminhada de santidade é muito difícil. É muito difícil, querido. Por isso que nós precisamos de Jesus todos os dias. Porque quem é forte é Ele. Quem é invencível é Ele. Quem é o Deus da batalha é Ele. Quem é o Deus da guerra é Ele. É Ele, por Ele, para Ele todas as coisas. Desiste, cara. Abre mão. Para que a gente vai ficar tentando travar uma guerra que não é nossa? O Senhor Jesus já travou essa guerra e já venceu. Entrega a sua luta para Ele. Entrega a sua guerra para Ele. Entrega a sua vida para Ele. Para. Você vai cansar.
Você vai se desgastar. Você vai desistir. Sabe por quê? Porque você é fraco. E Jesus, ele veio para os fracos. Ele falou, eu não vim para os que estão sãos, mas eu vim para os doentes. Porque eles estão precisando de cura. Querido, entregue seu coração ao Senhor. Entrega a sua dor ao Senhor. Entrega a sua luta ao Senhor. Ele é o Deus forte. Ele suporta. Ele aguenta. Ele não está ocupado demais. Ele nunca esteve ocupado demais. Ele nunca estará ocupado demais para não ouvir um filho amado seu. O Senhor, Ele não dá ouvidos para arrogância, para vaidade, para um coração altivo, mas Ele está inclinado para aquele que reconhece a sua fraqueza e a sua pequenez e a grandeza dEle, então entrega a Ele todas as coisas. Entrega o quanto antes. Fala, Senhor, está aqui, é seu. Venha o teu reino, faça a sua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Esse é o nosso Deus forte. Imagina nada. Vamos continuar aqui. Então, vamos entregar a nossa luta ao Senhor. Olha o que fala Efésios capítulo 1, versículo 19 a 20. Fala assim, ó. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Não existe, quando a gente fala assim, né, Andrezão, dá uma ajuda nesse problema aí. Nós só não conseguimos dar jeito para a morte, né, André? Mas para o resto nós vamos junto. Ele consegue dar jeito para a morte, porque Ele é Deus sobre a vida, sobre a morte, sobre todas as coisas. Amém? Terceiro nome é o Pai da eternidade. É a segurança que nós precisamos. Mas não fique confuso, meu irmão, porque quando o nome de Jesus é dado como Pai da eternidade, esse Pai, na tradução, não está querendo dizer o Pai, o Deus Pai. Está querendo dizer como a origem, o autor. Então Jesus Cristo, Ele é o Pai da eternidade, porque não existe eternidade sem Jesus. Querido, não existe vida eterna sem o autor da vida eterna. Não existe vida eterna você surrando o seu corpo. Não existe vida eterna você seguindo rituais ou fazendo coisas vazias. A vida eterna, ela só existe se nós seguirmos e entregarmos a nossa vida ao autor da vida eterna, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Pai da eternidade. A eternidade só pode vir com Ele. Não existe eternidade sem Ele. Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é o Pai da eternidade. Meu irmão, Jesus, Ele não apenas existe, Ele é a fonte da vida eterna. Olha o que João 11, 25, o que o próprio Jesus fala. Ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Posso te contar um segredo? Você vai colocar no seu testamento agora. Você vai falar assim, ó, no dia que eu morrer, eu não quero luto, eu quero festa. Sabe por quê? Porque morte de crente é festa. Morte de crente não é luto. Morte de crente, ele é promoção. Morte de crente é upgrade. Meu irmão, se eu morrer, que em nome de Jesus essa banda toda esteja com todos os instrumentos, a igreja cheia, e vocês estejam louvando e sorrindo e agradecendo a Deus, porque o pastor foi promovido. Glória a Deus. Pede para levar a esposa junto, por favor. Meu irmão, porque o próprio Cristo fala que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Cara, não existe morte, não existe derrota para nós. Aquele que tem Jesus tem vida eterna, não tem nada. A única coisa que põe medo no ser humano todos os dias é a morte, mas nem a morte não nos põe medo, porque nós temos a esperança dada pelo Senhor Jesus de que nós viveremos. Cara, levanta a cabeça, meu irmão, acorda feliz todo dia, não tem derrota para nós.
Pastor, você não sabe das minhas contas. Você não sabe dos meus problemas. Isso tem solução também. Seja responsável. Vai trabalhar. Vai dar certo. Mas aquilo que não tinha solução, o Senhor Jesus Cristo deu a solução. Isso nos dá esperança. A gente está proibido de acordar triste, gente. E eu não estou sendo hipócrita, tá? Eu também acordo triste de vez em quando. Está aqui minha esposa que não me deixa mentir. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que a paz, a alegria, a esperança que tem que brotar no nosso coração todo dia é de que não tem derrota para nós. Para nós é vitória, porque Jesus Cristo já venceu. Não tem morte. Não tem destruição. O Senhor já reconstruiu o caminho. Ele é o Pai da eternidade. E este nome também revela o caráter de Jesus. Ele nos trata com ternura, a provisão e a proteção de um Pai perfeito. Em um mundo onde muitos sofrem com a ausência paterna, ou em um mundo onde muitos sofrem com uma paternidade ruim, trauma na paternidade, nós podemos também ter esperança de que existe um Pai celestial que nos ama incondicionalmente. E Ele resolveu todo o nosso problema. Imagina uma criança desesperada, apavorada, sem saber onde ela está. Mas quando o seu pai pega na sua mão, ela é capaz de andar no meio da multidão, porque ali ela tem proteção, ali ela tem direção, ali ela tem cuidado. Esse é o nosso Deus. Jesus Cristo nos pegou na mão e falou: querido, vamos andar comigo nessa multidão. E nele nós temos proteção, nele nós temos direção, nele nós temos o cuidado que nós precisamos. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Nós não somos órfãos, você não precisa se sentir órfão no universo. Ó céus, ó terra, ninguém me ama, ninguém me quer. Jesus te ama, Jesus te quer. É você que está correndo dele. Volta para ele, querido. Corre para ele. Pula nos braços dele. Ele é o Pai que nós precisamos. Ele é o Pai que nos ama, que nos protege, que tem um futuro preparado para mim e para você. Amém? E por último, Ele é o príncipe da paz. Ele é a paz que nós precisamos. Ele é o príncipe da paz. Em um mundo onde a gente está perturbado, cara. Nós estamos ficando doentes da cabeça. A rede social está deixando a gente louco. A gente não pensa mais direito, a gente não raciocina mais direito, a gente não tem mais memória, a gente não guarda. Isso vai dando agonia, isso vai dando em nós um sentimento de ansiedade. Nunca teve um povo tão ansioso. Crise de ansiedade hoje é chiclete. Você encontra em qualquer lugar. Pânico, burnout. Porque a gente passa 10, 12 horas do nosso dia enfiando informação na nossa cabeça, inútil, colocando lixo na cabeça. E nós, no príncipe da paz, nós experimentaríamos a paz que excede todo o entendimento. Porque Ele é o príncipe da paz. Jesus Cristo. Não é o dinheiro, não é a quantidade de livro que nós lemos, não é a quantidade de fivela que você ganha, querido. Não é o tanto de patrocínio que você tem. Não são os mundiais que vai ficar para a história. O quem te dá a paz que você precisa é Jesus Cristo, o príncipe da paz. E aí então nós temos duas paz que a gente fala que a primeira paz é a paz com Deus. E essa paz com Deus, ela não é uma ausência de conflito. A paz com Deus, ela é uma reconciliação com Deus. Então, a Bíblia nos diz que por acabar com essa guerra e decretar a paz de Deus com o seu povo. Aleluia! Hoje nós podemos dizer que nós temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu gosto muito da imagem de uma montanha e uma outra montanha, e essa montanha está separada por um abismo, ela é intransponível. E essa era a nossa relação com Deus. Havia um abismo entre nós e Deus que era intransponível.
Porque o Senhor, Ele não tolera, Ele não suporta o pecado. O Senhor, Ele odeia o pecado. A ira dele se acende contra o pecado. Pastor, como que você fala ira na igreja? Deus é amor. Ele é amor, mas Ele se ira. E a prova da ira dele é o inferno. Porque o inferno é a presença da ira de Deus eternamente. Porque Ele se ira com o pecado. Então não tinha relação, não tinha amizade, não tinha relacionamento. Nós estávamos separados por um abismo. Então Jesus Cristo veio, carregou sobre si os nossos pecados e fez uma ponte. A cruz de Cristo é a ponte que nos faz atravessar na montanha de Deus. A cruz de Jesus é a ponte que nós precisamos para ter um relacionamento com Deus. E é só ela que te leva para lá. Não tem outro lugar que te leva para lá, querido. Não é a quantidade de vezes que você vai para a igreja, não é a quantidade de livro que você lê, não é a quantidade de vezes que você leu a Bíblia, não é a quantidade de vezes que você jejuou, não é a quantidade de dinheiro que é Jesus. É a entrega da sua vida e do seu coração para a ponte que é Jesus. Então, através desse relacionamento, todas essas coisas que eu mencionei, elas vêm como consequência da gratidão, porque Ele restaurou o nosso relacionamento e a nossa paz com Deus. Então, isso significa paz com Deus. E isso é a primeira coisa que o príncipe da paz nos trouxe, paz com Deus. Colossenses 1:20 diz, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Ele reconciliou todas as coisas. Essa é a paz fundamental, essa é a paz que nós precisamos. Sem ela, nenhuma outra paz é possível. Sem paz com Deus, nós não temos paz em nenhum outro lugar. E a paz de Deus, ela só é possível se uma vez nós tivermos a paz com Deus. E essa paz de Deus é uma paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e mente em meio às ansiedades e às loucuras desse mundo. Filipenses 4:7 vai falar assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tudo que eu vou falar para você aqui, presta bem atenção. Jesus Cristo veio, se fez carne, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Ele enviou o seu Espírito Santo e nos deu o processo de santificação para nós buscarmos a paz de Deus todos os dias. A paz de Deus só é possível se encontrarmos a paz com Deus. E a paz com Deus nos leva à paz de Deus. Querido, caminhe no caminho de santidade. Ande no caminho da santificação. Purifica as suas ações. Seja transformado pela palavra de Deus. Busque a presença do Senhor. Muda suas atitudes e experimente a paz do Senhor. Amém? Paz com Deus. Paz de Deus. Que tipo de paz a gente está buscando para a nossa vida, querido? A paz frágil, que depende da circunstância, ou a paz inabalável da reconciliação? O Natal é um convite para a gente se despir de todas as armas, se despir de Deus e nos render ao príncipe da paz, porque Ele é que tem a paz verdadeira para entregar para mim e para você. Meu irmão, nessa noite, nós vimos que o bebê na manjedoura é muito mais do que uma figura histórica. Ele é o cumprimento da promessa de Deus. Quero chamar a banda para subir aqui, por favor. O maravilhoso conselheiro que nos dá a sabedoria divina em um mundo confuso. O Deus forte que tem o poder para nos salvar e nos sustentar. O Pai da eternidade que nos oferece segurança e cuidado paternal eterno. E o príncipe da paz, que nos reconcilia com Deus e nos dá a sua paz em meio ao caos. Esse Natal tem um sentido diferente para você, querido. Que você possa refletir durante essa semana o verdadeiro significado do nascimento. Não apenas como um bebê na manjedoura, mas como o rei
como Senhor da sua vida. Nós queremos aceitar as bênçãos do Senhor. Nós queremos aceitar o amor de Deus. É lindo falar, né? Nada vai nos separar do amor de Deus. Ô, pastor, eu amo isso. Mas e quando Ele manda você abandonar coisas que desagradam a Ele? Você também ama? Quando Ele manda você perdoar aquela pessoa que feriu duramente o seu coração, será que você está disposto? Será que é lindo também? Quando Ele manda você dar outra face para aquele que te ofendeu. Quando Ele manda você abandonar a sua arrogância, o seu orgulho, e ser humilde, ser pobre de espírito. Será que a gente acha lindo também? Querido, se nós quisermos apenas o Deus amor, nós vamos estar querendo cortar Ele pela metade. Porque nós não podemos ter o amor de Deus sem que Ele seja o Senhor das nossas vidas. E está mais do que provado que Ele é o único capaz e suficiente para ser o Senhor da nossa vida. Você não tem essa capacidade, querido. Saia do trono do seu coração. Deixe o Senhor Jesus assumir o trono do seu coração. Porque Ele é o verdadeiro Rei, nascido numa manjedoura. Hoje Ele está à direita do Pai, reinando sobre todas as coisas. Entrega ao Senhor. Entrega suas lutas. Se você está fraco, cansado de lutar, renda-se ao Deus forte. Chama Ele para fazer parte do seu time. Faça parte do time dEle. Se você se sente sozinho e inseguro, lembre-se que Ele é o Pai da eternidade. Se a imagem do seu Pai terreno é distorcida, querido, entenda que o Pai celestial é perfeito. E Ele está pronto para perfeitamente amar e cuidar de você. E se seu coração está ansioso e sem paz, busque o príncipe da paz. Receba o perdão, receba a calma, receba o consolo que vem desse príncipe, Jesus Cristo. Que o nosso Natal não seja apenas sobre luzes, mas que o nosso Natal seja sobre nos curvarmos diante do Rei, cujo nome é maravilhoso, forte, eterno